Aleluia, glória a Deus. Irmão, abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Timóteo. João, coloca um pouquinho só de médio agudo para mim, é esse que está embaixo aí do agudo. E pode aumentar só um pouquinho aqui no retorno, fazendo um favor. Quantos acharam aí? Digam amém. Vou esperar então mais um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Passou 1 Coríntios aí, Gálatas, você vai achar. Primeira Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Uma carta foi escrita na Macedônia, o ano é mais ou menos 63 depois de Cristo. Tem como autor Paulo. Vai nos edificar muito nessa noite, eu tenho certeza. Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como edificou a esse jovem pastor naquela época, com alguns dilemas no seu ministério pastoral. Então Paulo dá algumas orientações a ele aqui e para a igreja de Éfeso, que estava sobre a incumbência dele. Amém? Então ele vai orientar aqui sobre encorajá-lo diante das lutas pastorais, falando aos anciãos, falando dos falsos mestres. E logo no início aqui, ele dá uma saudação, ele vai falar no ministério de Timóteo e Efésios, as falsas doutrinas, as características, né? E logo depois, a partir do versículo 12, tem um título muito interessante aqui na minha Bíblia, que diz: a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. A graça e a eficácia da graça, mas pelo olhar do apóstolo Paulo. Então, nós chegamos nesse versículo 15. Quantos acharam aí já? Deu tempo? Achou? Diga amém. Amém. Agora todo mundo achou. Glória a Deus. A visão, a ótica dessa graça através desse grande apóstolo. E é por isso, falando de graça, que eu trago como título da mensagem de hoje, o Evangelho. Eu não sei o que você entende por quando você diz isso, o Evangelho de Deus. Por exemplo, a gente pode dizer: olha, esses irmãos dando comida a quem tem fome, pô, isso é o Evangelho. Eu já ouvi. Ou relacionado a algumas outras boas obras, isso é o Evangelho. E será que isso é o Evangelho? O que você entende como o Evangelho de Deus? O que é o Evangelho? Vamos ler? No versículo 15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem que estava escrevendo? Quem que falou isso aí? Dos quais eu sou o principal, ou em algumas traduções, o pior. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças pelo tempo tão especial que nós tivemos aqui pela manhã hoje, Pai. Oh, Senhor, que tempo que só é possível diante da sua presença. Só é possível com o teu Espírito Santo agindo como agiu aqui de manhã. E nós pedimos, Pai, que não seja diferente nesse tempo da noite. Em nome de Jesus, Pai, toma os nossos corações, toma a nossa mente, além de toda a tribulação que talvez possamos estar passando. Toma, Pai, esse ambiente, em nome de Jesus, com o poder que emana do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui toda a ação contra mentes e corações, toda a acusação que vem contra mentes e corações, caia por terra, em nome de Jesus. Toda distração, Pai,
caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos um tempo, Pai, onde o nosso coração, nós queremos declarar Ele como boa terra, onde essa semente de hoje irá produzir fruto a 100 por 1, em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, primeiro ponto aqui, para nós analisarmos, quando ele fala sobre essa palavra digna, que é de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Então, no primeiro ponto que nós vamos entender é que todos são pecadores. Todos são pecadores. E esse Cristo, o Messias, ele vem para nos salvar. Pecadores, os que transgridem a lei, ou os que transgridem esses princípios, amém? Lá Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ver lá, não ter um outro Deus além de ti. Nós vamos ver lá do honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás. Quantos se lembram disso aqui, amém? São esses que transgridem essa lei. O pecador quebra esses mandamentos aqui. E na graça, pastor, agora na nova aliança, você que talvez não tenha desde a sua infância esse ensino, nós estamos falando da lei, velha aliança, lá no tempo dos profetas, mas aí a gente traz também para depois de Cristo, a nova aliança. E na graça, pastor, bom, na graça continua, os princípios continuam e eles são ainda mais valorizados, apesar de alguns pregarem uma graça, como dizem, uma graça barata, como se na graça fosse melhor e é mais fácil, pastor. Por quê? Porque aqueles homens erravam e eles eram fulminados. E a gente tem, né? A gente não morre. Mas Jesus, ele dá alguns exemplos. E um dos exemplos que ele dá, ele fala assim: olha, quem adulterava, né, tinha como parte culpado. Agora, quem pensar em adulterar, sobre ele já está a culpa, e já está o erro, e já está o pecado. Então, a graça deixou mais barato, ou a graça ainda valorizou o que estava na lei, irmão? A ou B? B, né? Valorizou, continua valorizando. Mateus 5, no versículo 27, coloca aí pra gente. Quem está lá? Manu? A luz fica forte aqui, ó. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Vai. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o próprio Jesus falando, um resumo. Quando ele dá um resumo disso, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, ele vai voltar dizendo para mim e para você: olha, um novo mandamento eu vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Olha o sarrafo aumentando, irmão. Porque amar no amor de Jesus, ele está dizendo, é possível, porque sou eu que estou deixando para você essa palavra. E se a gente quer pegar a base de todos aqueles outros, para que a gente possa não estar nesse lugar de condenação, ele vai resumir a isso. E olha só aqui para mim, a base de todos os erros, dentro da igreja inclusive, irmão, do nosso erro, do nosso pecado, da nossa queda, está relacionado totalmente a isso. Porque se a gente tivesse o mesmo amor um pelos outros, a gente deixaria de pensar muita coisa, irmão. A gente deixaria de agir de muitos jeitos, de muitas formas, que nos condena. A gente deixaria de falar muitas coisas. A gente deixaria de ser instrumentos ruins na vida de algumas pessoas. E por isso que essa é a base, continua sendo a base agora nessa nova aliança. Irmão, não tem como eu e você, nós negarmos aqui, não adianta, pode ser pastor, pode ser o papa, não adianta. Seja por pensamento, seja por palavras, seja por obras, todos nós quebramos esses princípios. Todos nós quebramos princípios assim, reafirmando o que ele está trazendo como um primeiro ponto: todos somos pecadores. Tiago 2, no versículo 10, vai dizer que quem tropeça em um só ponto é culpado de todos os outros, se torna culpado em todos. Aí tá aí, botou pra gente, porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tomou-se por culpado de todos.
Ou seja, não tem aquele negócio assim, irmão, que o pecado da Júlia é pior do que o meu. Não tem. Não tem aquele negócio assim que ela está mais condenada porque ela fez isso. Ele está mais condenado porque ele fez aquilo. Não, diante de Deus, tudo está igual. No mesmo lugar de condenação diante dos olhos santos dele. É claro que existem consequências diferentes. Isso é um outro ponto. Amém? Se eu me entrego à minha carnalidade numa vida sexual descontrolada, eu posso me arrepender e eu posso ser achado por esse Jesus e ser salvo. Mas isso não quer dizer que uma consequência talvez de uma AIDS pode ser tirada de mim. Eu posso morrer mais cedo por isso, ter tido a consequência daquele erro, porém salvo em Cristo Jesus, a partir do meu arrependimento. Ou seja, a consequência é uma outra coisa. Agora, diante de Deus, é o famoso não tem pecadinho e pecadão, né? Diante de Deus, quem tropeça em um, torna-se culpado de todos. É isso que ele está trazendo, todos pecaram. Paulo está afirmando nessa frase aqui, que o mundo é composto de quê? De pecadores. Eu estou olhando aqui, irmão, de cima aqui, eu estou vendo alguns irmãos aqui assim, pastor, semana palavra foi uma palavra de, sobre passar pelas provações. Estou esperando, pastor. Irmão, eu já quero te adiantar. Hoje vai ser igual uma consulta médica. Tem uma galera aqui da medicina, da saúde. O médico sempre vem com aquela coisa assim, né? Eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Às vezes nem tem a boa, mas eles inventam tem uma boa e uma ruim, só para a ruim ficar mais controlada, né? Então hoje eu tenho 4 notícias para te dar. 4. 3 que você talvez de alguma forma pode considerar ruins e uma boa. Ficou desproporcional lá com o médico, pastor. Mas essa boa, ela vale por todas as outras boas que você pode imaginar. 4 notícias. A primeira é que todos são pecadores. Paulo está afirmando isso, o mundo é composto por esses pecadores. Por quê? Porque em algum momento nós amamos mais alguém ou alguma coisa do que a Deus, sim ou não? Em algum momento nós amamos mais o filho, amamos mais a conquista que nós tivemos em algo, amamos mais alguma coisa do que a Deus. Por quê, pastor? Porque em algum momento nós nos curvamos diante de outros deuses. Nos curvamos diante do dinheiro através do trabalho, a prioridade. Não que nós não devemos fazer isso, irmão. Por favor, não quero te incentivar a não ser uma pessoa esforçada no seu trabalho, na sua formação acadêmica, não. Mas o que ele está dizendo é do que é maior em nós, do que é maior no nosso coração. O que tem mais prioridade? O que tem mais tempo na minha vida e na sua vida? O que Deus está sendo e sempre foi a mim e a você, ou outra coisa se tornou algum tipo de Deus na minha e na sua vida. Em algum momento nós matamos pessoas, se não literalmente, matamos algumas pessoas dentro das outras. Como? Com a nossa fofoca, com a nossa maledicência, falando algo que não deveria ter sido falado, porque quando nós falamos para outra pessoa, olha, você viu, rapaz, o Júlio, eu não sei não, irmão, mas esse negócio assim dele, você já percebeu isso nele, irmão? Esse daqui, que não tinha nada contra o Júlio, que tinha uma visão muito boa a respeito da vida dele, agora o Júlio começa a morrer no coração dele. O ódio que está dentro de nós, e nessa nova aliança, o ódio já é o suficiente para te tornar um assassino diante de Deus. Em algum momento fizemos isso também. O Paulo está afirmando um mundo composto por pecadores. Em algum momento nós desonramos os nossos pais. E quando a gente fala desonrar os nossos pais, parece só que é tratar mal, parece só que é falar mal com ele. Mas uma parte da honra aqui desses pais é principalmente financeiramente, quando eles alcançam a melhor idade, vamos falar assim. E nós somos os filhos que estamos honrando, continuamos honrando, com dinheiro também, com finanças também, com cuidado, com socorro também. Em algum momento, irmão,
Isso acontece ou aconteceu. Nós olhamos para o que não era para olhar, cobiçamos o que não era para cobiçar, contamos mentiras, aí essas são uma mentirinha. Quem tropeça em uma, culpado de todos. Em algum momento nós adulteramos, nos adulteramos diante de formas, adulteramos também em relação, aí sim, no sentido da palavra, a outra pessoa, em pensamentos, pornografias. Nós rimos de piadas sujas, achamos graça nisso. Em algum momento nós compartilhamos imoralidade. Em algum momento, a forma do que todos são pecadores, ela passa a ser visível. E isso não é para quem está lá do outro lado da rua, irmão. Eu estou falando da minha e da sua vida. Independente, irmão, de cargo, de posição, de o que quer que seja. Eu estou falando da minha e da sua vida. Todos nós pecamos e todos nós carecemos absurdamente da glória de Deus, da graça de Deus nas nossas vidas. Todos nós. Todos nós. Um primeiro ponto. Todos pecadores. No segundo ponto. No pecado, nós estamos à deriva. É o segundo ponto que ele traz só. Eu quero pegar só esse versículo. Talvez a gente avance aqui mais 2, mas por enquanto só esse versículo. No pecado, não é o pastor que está falando, mas se você crê que essa palavra é a palavra de Deus, é ela que traz isso para mim e para você. No pecado nós estamos à deriva. Se o nosso grande problema fosse a enfermidade, como nós estamos vendo resultados aqui de curas de enfermidade no nosso meio, irmão, através de clamor. Se o nosso grande problema fosse a enfermidade, Deus enviaria um grande médico. E olha que ele é o médico dos médicos, né? Deus enviaria um grande médico, apenas. Se o nosso problema fosse só social, ele enviaria um grande político, apenas. Mas o nosso grande problema é o pecado. Por isso que essa palavra diz: eu estou enviando um Salvador. É por isso que ele diz na parte B aqui: Cristo veio ao mundo para salvar. Salvar quem? Pecadores. Levar pecadores mediante a fé ao arrependimento. E esses pecadores estão espalhados, irmãos, dentro e fora de igrejas, nos lugares mais altos como nos lugares mais miseráveis. Por quê? Porque desde o mais rico do mundo ao mais miserável, ele carece da mesma forma dessa graça. Da mesma forma, dessa glória de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Então, num segundo ponto, estamos à deriva. Quem está à deriva está o quê? Está perdido. Mas esse perdido aqui não é um perdido daquele que a gente não sabe para onde ir. Não é só isso. Sabe, eu estou perdido, estou no meio de uma mata, sei lá, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Muitas das vezes, nós não estamos perdidos no sentido que eu estou trazendo nessa palavra aqui, mas em Deus nós não sabemos o que fazer, sim ou não? Mas não estamos perdidos. Agora, esse perdido aqui é um perdido lá de Romanos 6, do versículo 23, aonde ele vai falar que o salário do pecado é a morte. É a existência se perdendo. E não só nessa vida, mas também, principalmente após a morte desse corpo físico. Principalmente depois que nós não estivermos mais nesse corpo. Essa é a consequência do pecado, a morte eterna. Irmão, aqui, olha aqui para mim. Se Deus é justo ou não é? Deus é justo. Se Deus é justo, o que eu e você, nós merecemos segundo os nossos pecados? Esse é o momento que a saliva não passa aqui, né? Mas Ele é justo. E como é que Deus vai contra a sua natureza? Porque olha para mim e para a sua vida, olha para a sua vida até hoje. O que é justo da parte de Deus em relação a você? Eu vou dizer em relação a mim: é justo, Deus, é justo que o Senhor me condene. É justo a condenação eterna. É justa, Senhor, essa morte aqui.
é justa. É justa. Diante do homem que eu fui, diante, Senhor, de todos os meus erros, diante de todos os meus pecados, é mais do que justo essa condenação, essa morte que nós estamos falando aqui. O que também, como consequência do pecado, nós colhemos parte disso, ainda aqui na terra, ainda em vida. Por exemplo, o desonesto. A desonestidade pode acabar com... Eu já vi isso acontecendo, e vocês também já viram isso acontecendo. Uma pessoa, por causa da desonestidade, perdeu um grande emprego da vida dela. Olha a consequência, antes mesmo dessa condenação eterna, a consequência que também nós colhemos nessa terra. Quantas vezes nós vimos, quantas vezes, aliás, eu vi não, infelizmente aconteceu na minha vida, quantas vezes a mentira acabou com a sua família, ou você viu acabando com famílias de pessoas, a mentira que desfez um lar, tentar enganar, tentar iludibriar. Quantas vezes a gente vê o sincerista é diferente do sincero, né, irmão? Amém? O sincero, ele traz verdades para você. Amém? O sincerista é aquele que fala assim: eu falo a verdade mesmo, doa a quem doer. Esse é o sincerista. Ele não se preocupa com o dano que vai causar. Ele não se preocupa se aquilo vai causar morte naquela pessoa. Ele não se preocupa se ele vai abrir uma ferida, uma lacuna na vida, de traumatizante na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ele não quer ser sincero, ele não quer a verdade com aquela pessoa, ele só quer expressar, essa pessoa só quer expressar a carnalidade dela, o lado maligno, sabe? Pecador mesmo, mau, sincerista. E como consequência disso, como que nós vemos pessoas assim, cada vez mais solitárias? Por quê? Porque só vê do lado de pessoas assim quem tem que aturar mesmo, quem é família, quem tem que estar ali por obrigação. Dificilmente você vê um sincerista cercado de amigos. No dia do aniversário, aquele churrasco, vários amigos juntos, porque resta como consequência do pecado a solidão. Tem vários exemplos que nós poderíamos dar aqui. Tem alguns aí que estão na sua cabeça que eu nem imagino, mas que enquanto eu estou falando você também pensa. Mas o que eu quero mais trazer aqui nessa noite para mim, para você, é que eu não estou falando específico de exemplos dos outros. A Bíblia nos traz consequência do meu pecado, do meu erro, da minha falha. Essa palavra é para mim. Por quê? Porque eu sei o quanto eu sou dependente dessa graça. Eu sei que fora dessa graça eu me reduzo a isso. Exatamente a isso, desgovernadamente a isso, descontroladamente a isso, ao meu lado mais carnal, que me leva cada vez mais para um lado de morte. Jesus pode nos abençoar, como nós falamos aqui, de alguma maneira? Pode, como nós vimos hoje aqui de manhã. Irmãos, o que nós temos visto, são coisas assim, irmão, de impossível, que são coisas impossíveis para o Senhor, para nós, mas não para o Senhor. Na vida profissional, com enfermidade, hoje só de manhã nós trouxemos aqui 5 famílias, que nós vivemos isso agora em dois meses. Famílias com uma dívida alta, e de repente a dívida é sanada, resolve o problema do empreendimento. Estão aqui, ó, a família, ó, a Fatinha está ali, o Wilson. Resolve um problema do empreendimento, da dívida que tinha, e o Senhor abençoa com outro empreendimento, já pago. Então, num dia de aflição que eu estou pensando que eu vou perder o meu empreendimento, no outro dia eu estou com a chave na mão da casa que eu já posso entrar. Num dia que a nossa irmã Nete chega aqui e fala: pastor, eu estou com um nódulo, eu estou com um caroço no seio, eu estou com temor. Vamos orar.
E depois, 3 semanas depois, pastor, o exame saiu. Irmã, vai ter que, né? A gente pensa, não é nada, vamos fazer um tratamento. Não, pastor, o nódulo sumiu. É um pouco, irmão, do que nós temos experimentado. Eu poderia continuar falando, dar o microfone na mão aqui e sair por aí falando. Então, Deus, Ele tem prazer nisso, Ele faz isso, claro, é o Deus que cura, sim. Só que Jesus, sabe o que significa Jesus? Messias, significa Salvador. Então Deus pode fazer todas essas coisas? Pode, mas o principal motivo da sua vinda aqui na terra, segundo essa palavra, foi para gerar salvação. Esse é o principal motivo dele ter vindo, do envio do Pai, do Messias, do Salvador aqui nessa terra. Se ele veio para isso, quer dizer que, terceiro ponto nosso, se é Jesus que veio e só está sobre ele isso quer dizer que eu e você, nós não podemos fazer nada para que isso aconteça. Amém ou não amém? Não tem como. A gente não pode, com as nossas, por exemplo aqui, com o restaurante, com a escola de música, nada do que nós estamos fazendo pode trazer, pode gerar salvação, pode nos colocar nesse lugar de salvação. Nem mesmo as melhores obras, isso não vai nos colocar lá. Gálatas 2, versículo 16, diz que nós não somos justificados por obras, mas pela fé, mediante a Cristo Jesus. Está lá, está escrito. É pela fé, crendo que ele não foi um simples profeta, mas, como diz essa palavra, ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele veio para nos arrancar desse lugar de miséria, da nossa carnalidade. Ele veio e nos dá a condição de viver a verdade dele através do Espírito Santo que habita em mim e em você, reconhecendo que ele é esse Cristo Salvador. Então nós não podemos fazer nada para chegarmos nesse lugar dessa morte eterna, dessa condenação eterna, ao qual todos nós um dia vamos enfrentar. Mateus 25, no versículo 46, abre aí para mim, Manu, Mateus 25, no versículo 46, vai dizer assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida. Aqui, Jesus que está falando. Ele está naquele sermão falando dos 2 grupos, joio e trigo. Ele está falando do grande dia. O grande dia onde esses grupos serão separados. E ele fala sobre um tormento eterno. E ele fala de justos para a vida eterna. Em Apocalipse, no capítulo 20, abre aí comigo. Apocalipse 20, no versículo 11. Vai nos trazer esse julgamento. Apocalipse 20, versículo 11. Olha aí. Quando João teve as revelações desses últimos dias, o Apocalipse, ele diz assim: vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vai lá no versículo 13, parte B. E foram julgados um por um, segundo o quê? Segundo as suas obras. Olha aqui para mim, irmão. Um dia nós vamos estar na frente desse Deus criador de todas as coisas, e eu e você, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Isso precisa ser vivo todos os dias ao acordarmos. Todos os dias ao acordarmos. Eu não sei qual é o meu último dia e você não sabe qual é o seu último dia. O que eu quero dizer é uma certeza a gente tem. Independente de sabermos qual é o nosso último dia, um dia estaremos de frente para esse Criador e vamos ser julgados pelas nossas obras. Isso tem que ser vivo dentro do nosso coração. Versículo 14, ele vai dizer: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
é quando nós falamos sobre o livro da vida. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Não tem quando você vê essa oração? É exatamente sobre isso aqui. Aquele que não foi achado nesse livro, está sobre ele o que nós chamamos da segunda morte. Se nós temos alguma dúvida sobre essa morte, depois dessa morte, desse corpo físico, ter uma outra morte, aqui tem uma revelação para a sua vida. Uma segunda morte, e a morte eterna. Ou a condenação, ou a aprovação eterna da parte de Deus. Quem está comigo aí diz amém. Então, não tem nada que nós possamos fazer que vem de nós mesmos para nos tirar desse lugar. Nem as boas obras, como eu estava falando, porque as boas obras não podem pagar as nossas culpas. As boas obras não podem apagar as nossas falhas. Os rituais, né, de autopenitência não pode nos colocar nesse lugar de salvação. Inclusive, irmão, muitas das vezes nós estamos nesse lugar e fazemos e vemos pessoas fazendo essas obras justamente pelo sentimento de se livrarem da culpa. Poxa, eu acho que eu fazendo bem essa pessoa aqui, eu fico mais leve daquele meu erro lá. Eu acho que uma coisa vai pagar a outra. Diante de Deus, não. Diante de Deus, a única coisa que nos livra da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Sobre os nossos erros, a única coisa que vai nos livrar da justiça de Deus é estarmos cobertos pelo sangue de Cristo, reconhecendo como Salvador das nossas vidas. Nenhuma boa obra pode apagar isso. Em nada que nós façamos, nós vamos pagar por esses erros. E também, irmão, vamos andar por essa lei. Poxa, pastor, agora ficou difícil, hein? Nada que a gente faz, a gente pode pagar pelos erros. A gente não pode se auto-justificar. E também o senhor está falando que não dá para andar por essa lei? Porque todos nós caímos nessa lei. Esse é um fato. O que eu faço? Na cabeça dos mais velhos aí vem uma frase do seriado falando, né? Quem poderá nos defender? Você vê que só os de 30 para cima que riram. Como que a gente faz? O que eu posso fazer diante dessa, como nós falamos aí no popular, dessa sinuca de bico, pastor? Então, o que nós vamos fazer? Então, aqui começa a última e a boa notícia. Se até aqui, que todos nós somos pecadores, que no pecado nós estamos à deriva ou perdido, e que nada do que eu possa fazer pode me tirar desse lugar, eu posso considerar essas três notícias algumas notícias de um ponto de vista ruim, sim ou não? Ruim. Chegou a hora da boa notícia, da quarta notícia. Bom, eu comecei perguntando o que é evangelho. E evangelho significa boas novas. O que é o evangelho? Boas novas. Quando alguém te perguntar, você lembre disso. É uma boa notícia. Esse é o evangelho. Tá, pastor, e qual é essa boa nova? Porque nós nos perdemos nos nossos pecados, nos nossos erros, e sabemos já que não podemos nos salvar. E qual é a resposta? A resposta é essa boa nova. Romanos capítulo 6, no versículo 23. Abre pra gente, mano, nós vamos ver juntos aqui. Romanos 6, 23. Se eu li o início falando sobre a condenação, que o salário do pecado é a morte, na parte B está escrito: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Abre aí pra gente em Gálatas 2, no versículo 16, nós vamos voltar ali. Gálatas 2, no versículo 16, vai estar escrito assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei,
para viver para Deus. Vai. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a mim mesmo, que se entregou por mim. Essa é a boa notícia. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que não está ao seu alcance, aquilo que você não pode por mérito nenhum alcançar, Ele envia o seu Filho unigênito para sofrer a consequência de morte eterna que era para mim, que era para eu, que era para você sofrer. Faz com que esse Filho pague essa morte e Ele seja levado àquela cruz. Qual é essa morte? Só aquela da cruz? Não, é de estar naquela cruz e sofrer a separação do Pai. É por isso que Ele diz: Pai, por que me abandonastes? Era para eu e você sofrermos isso pelo resto da eternidade, a separação de Deus. Mas o seu Filho morto naquela cruz paga esse valor. E quando Ele desce daquela cruz, quando todos pensam que Ele está morto e vão ver naquela gruta, Ele ressuscitou, Ele vive, e nesse momento o Espírito, que aqueles que o reconheceram, está habitando em nós, e no céu, assentado à direita de Deus Pai, Ele intercede em favor por mim e por você. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O que eu faço com a boa notícia, pastor? Esse é o último ponto. Será, pastor, que as boas obras então são o Evangelho? Dar comida como nós damos no restaurante é o Evangelho? E eu respondo para você: não. Isso não é o Evangelho. Tratar uma pessoa bem não é o Evangelho. Socorrer quem tem fome não é o Evangelho. Dar um agasalho a quem tem frio não é o Evangelho. O Evangelho é que um Deus se fez homem, veio nessa terra e sofreu o que era para você sofrer, para que você, no seu arrependimento, tenha reconciliação com Deus. Esse é o Evangelho. E essas outras coisas, pastor, que nós vemos todo mundo falando que é o Evangelho, isso é o resultado do que o Evangelho fez em você. É o resultado de um coração transformado pelo Evangelho, impactado por essa verdade. Então o que eu faço, pastor, com essa boa notícia? Quinto ponto. Nós vamos ver, voltando em Timóteo. Volta aí em Timóteo, 1 Timóteo, no versículo 15. Voltando à palavra. Fiel a essa palavra, digo em toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, ou dos quais eu sou o pior. Esse é o quinto ponto. Dos quais eu sou o pior. Paulo falando: eu sou o pior desses pecadores. Por que ele fala isso, pastor? Porque a sua ofensa tinha sido tão grande a Deus. Eu não sei se você conhece a história bíblica, mas se você não conhece, eu vou falar rapidinho para você. Paulo, o grande apóstolo, antes de ser o Paulo, ele foi Saulo. E quem foi Saulo? Saulo foi um dos maiores perseguidores de cristãos. Saulo foi aquele que torturava cristãos, furava os olhos de cristãos. É aquele que estava a todo tempo não deixando com que essa verdade pudesse prosseguir, se aflorar. A todo tempo interrompia o projeto, o plano do Senhor. A todo tempo ele estava lá. Mas por que Saulo era tão ruim assim, pastor? Ele cria na religião que o levou a isso. Era um religioso fanático. Era isso. Muito pelo contrário, a palavra diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha muito da revelação, do contexto judaico. E ele cria que aquilo ali, o que Cristo vindo como essa nova aliança, estava ferindo ao verdadeiro Deus. E é por isso que ele lutava contra. Era um religioso. Às vezes, na nossa religiosidade fanática, irmão, nós estamos andando contra situações que Jesus está promovendo. Porque a religiosidade, ela continua até os dias de hoje. Esse era Saulo.
quando ele tem um encontro com Cristo, naquele caminho de Damasco, que ele cai por terra, uma forte luz, a palavra de Jesus para ele é assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, o próprio Jesus falou para ele: por que você me persegue? E a partir dali ele fica cego 3 dias e ele é transformado agora em Paulo, de perseguidor, agora passa a ser perseguido, como um dos maiores, se não o maior evangelista que pisou nessa terra. Agora ele vira Paulo. Queria que você se colocasse de pé e não olhasse para o lado e não fosse no banheiro agora. Eu tenho uma palavra para você. Se coloque de pé, mas não se distraia. O quinto ponto é: do qual eu sou o principal, eu sou o pior. E ele fala porque, apesar dele ser esse Paulo, o grande apóstolo, ele sabia do Saulo. E ele se coloca como o pior de toda a história, porque era muito pesado. Ele realmente se sentiu o pior desses pecadores. A culpa do seu pecado era esmagadora sobre ele naquele momento. E ele se colocando: não teve ninguém pior do que eu. Por quê? Porque eu fui contra o próprio Mestre, o próprio Salvador. Eu fui contra. Quantos e quantos sofreram consequências por causa de mim? Os que hoje eu chamaria de meus irmãos em Cristo Jesus. Imagina isso, irmão. Alguém que agora tem a revelação, sabe quem é esse Jesus e saber tudo o que ele fez contra isso. Pessoas que tiveram que sair das suas casas, famílias que foram destruídas, pessoas que perderam as suas vidas na perseguição dele, porque ele tinha autoridade romana para isso. Ele sabia quem ele era. E talvez você está aqui e você sabe exatamente quem você é. Você sabe exatamente como eu sei das minhas falhas. Eu sei exatamente dos meus erros. Eu sei exatamente no momento que nós nos distraímos por coisas bobas. Sim. Talvez você pode dizer assim para mim: mas pastor, você está viajando, pastor. Você não sabe. Não, você não sabe quem eu sou. Pastor, você não sabe o que eu falei. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe já o mal que eu já fiz para certas pessoas. Você não sabe, pastor, as mentiras que eu já contei. Você não sabe, pastor, os danos que eu já causei. Bom, como resposta a isso, a palavra de Paulo: e as minhas e as suas culpas. Nós temos como resposta Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Coloca aí pra gente, Lucas 19, no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem está falando isso aqui? O próprio Jesus. Sabe para quem que ele está falando isso aqui? Para Zaqueu, cobrador de impostos, ladrão, safado, mas que num dia reconheceu, quando ele caiu em si, e ele reconheceu esse erro dentro dele, e imediatamente, irmão, eu quero te dar aqui algumas chaves de quem entendeu o que é o Evangelho. Quando ele entende a visita de Jesus, quando ele entende quem é Jesus na vida dele, ele rapidamente não o viu só como um profeta, ele rapidamente o reconheceu como Salvador, como Messias. Ele rapidamente veio dele. Não precisou o pastor falar, um líder de célula falar, alguém chegar e pressioná-lo. Não, ele falou: Senhor, eu quero restituir aqueles a quem eu prejudiquei. Eu quero ir lá, eu quero refazer.
Se foi com dinheiro, se foi com palavras. O primeiro ponto, irmão, de quem entendeu o evangelho, ele não continua a sua vida sem voltar nos nós que ele deixou para trás, para desfazer esses nós, para pedir perdão a quem ele prejudicou, para perdoar aquele que o prejudicou, porque a partir de agora tem uma estrada de vida e liberdade para ele seguir. Não tem mais pesos para ele arrastar, não tem mais traumas para o sufocar. Não, o que ele encontra agora é essa vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque não tem mais mérito e nem ação dele. Depois que, por ele entender o evangelho, ele faz isso, ele ouve mais uma outra palavra da parte de Jesus. Ele fala assim: olha, hoje nessa casa houve hoje houve salvação. Pelo esforço dele? Não, porque Cristo foi até ele. E quando Cristo foi até ele, ele reconheceu as suas falhas e se dobrou aos pés desse Senhor. É sempre assim, irmão. Você pode pensar que de alguma forma você foi atrás de Jesus. Nunca você vai atrás de Jesus. Nunca nossa carne vai conseguir isso. Nunca nós vamos conseguir fazer qualquer movimento em direção ao plano de salvação. Todo movimento em direção ao plano de salvação já partiu da parte de Deus para mim em sua vida. Já foi. É uma noite assim, é um encontro pelas ruas que Cristo está passando ali, como passou na vida desse irmão, e que olha e fala: olha, me convém jantar na sua casa. Foi isso que Cristo falou para Zaqueu. O que é isso, pastor? Olha, me convém ter relacionamento com você, me convém estar na sua casa, me convém fazer parte do seu dia, me convém estar com você a todo momento, me convém ter uma aliança profunda contigo, me convém. Sempre vem da parte da misericórdia grandiosa dele. Por que misericordiosa, pastor? Porque nós não merecíamos. Olha para mim, para a sua vida, vê se nós merecemos qualquer tipo de relacionamento com quem é santo, santo, santo e santo. Não, mas é graça, é misericórdia por aqueles que estão perdidos, por aqueles que se perderam, por aqueles que distraíram, por aqueles que numa noite assim também reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros e corre em direção à boa notícia, sempre em direção ao evangelho, sempre em direção ao resgate.